Olá a todos e a todas, amados e amadas, que nos acompanham em nosso canal, especialmente aqueles que acompanham nossas atualizações em direito do trabalho. Hoje nós resolvemos abordar um pouco sobre as medidas provisórias no período da pandemia e as leis trabalhistas vigentes agora no ano de 2022. Bom, inicialmente nós podemos dizer que é de suma importância que os profissionais da área de recursos humanos estejam atentos às mudanças ocorridas na legislação trabalhista, a fim de se adequarem, ou seja, de adequarem o departamento de pessoal às novas determinações. Tá? Nos últimos anos, com o advento da Covid-19, houve diversas mudanças através de algumas medidas provisórias com o fim de minimizar os impactos da pandemia no trabalho, né? De acordo com a nossa Constituição das Leis do Trabalho, que surgiu em maio de 1943, através do Decreto 5.452, na época do Estado Novo, tal consolidação ela permitiu que as leis trabalhistas fossem unificadas, garantindo a existência de direitos trabalhistas para todos os brasileiros, trabalhadores com carteiras assinadas. Tal Constituição, ao longo dos anos, ela passou por alterações para se adaptar à realidade de cada época. A maior delas foi a reforma trabalhista, ocorrida no ano de 2017, através do decreto 13.467 de 2017, a qual adotou normas, mas adequadas à modernização dos processos de trabalho no século XXI. Tal modernização se tornaram importantes e essenciais quanto aos direitos e deveres, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, com o fim de evitar prejuízo para ambas as partes durante o período de vigência do vínculo empregatício, né? Com o avanço ou com o advento da Covid-19, o governo ele estabeleceu e criou medidas provisórias com o objetivo de ajudar e para que as empresas se adaptassem durante o período da pandemia, tanto tendo como objetivo proporcionar e preservar, certo, os postos de trabalho, de forma que no mês de abril de 2021 passaram a valer as medidas provisórias 1045 e 1046, que dentre outros assuntos abordavam a redução da jornada de trabalho e salário proporcional, atuação do trabalho em regime remoto, banco de horas, férias individuais e coletivas, antecipação de feriado, dentre outros. No entanto, já no mês de agosto de 2021, tanto a medida provisória 1045 como a 1046 perderam a sua validade, não estando mais em vigor. O que houve na realidade foi a tentativa de transformar a medida provisória 10.045 em lei, mas o projeto não foi aprovado pelo Senado e foi arquivado. Passemos agora então a falar um pouco sobre os quais serão as principais mudanças nas leis trabalhistas de 2022. A princípio, o governo federal criou uma proposta sugerindo alterações de várias normas na CLT e que possa ser instituída novas leis trabalhistas. Vejamos alguma delas. Trabalho aos domingos, que diz respeito ao quê? Atualmente,
não há nenhuma proibição quanto ao trabalhar os domingos e feriados. No entanto, existem algumas exigências para que as empresas possam escalar em caráter permanente funcionários para esses dias, para trabalharem nesses dias. Por isso é importante ter a certeza de que o empreendimento ele pertença a um dos setores que permitam esta jornada. Para tanto, é necessário se consultar na íntegra a portaria SEPRT/ME número 1809, para saber se a sua atividade, a sua empresa, se enquadra naquilo que diz a lei. Caso a nova reforma trabalhista seja aprovada, ela nos indica que o trabalhador de qualquer área, ele tenha direito à folga aos domingos apenas uma vez a cada 2 meses. No entanto, vale ressaltar que é fundamental considerar como isso vai influenciar a motivação e engajamento dos colaboradores, já que esses fatores podem afetar diretamente a produtividade. De acordo com a nova portaria do MTP 671/2021, que estabelece normas passando a valer a partir de 10 de fevereiro de 2022, na qual ela aborda diversas questões trabalhistas, dentre as quais podemos destacar a jornada de trabalho, controle de ponto, registro profissional, reembolso contra cheque. Tá? Dentre estes assuntos tratados na portaria, um dos aspectos que se destaca são as regras sobre o funcionamento do controle da jornada eletrônica. Quanto ao distrato do trabalho, novo meio de rescisão, a reforma de 2017, em seu artigo 484-A da CLT, ela regulariza a demissão por meio de distrato. Assim, tanto o trabalhador como o empregador, eles podem propor a finalização da prestação do serviço por comum acordo. Já a nova proposta de leis trabalhistas para 2022, ela prevê a oferta de oportunidades de trabalho que não formarão vínculo empregatício. Por isso, para pôr fim ao serviço, será necessário apenas a realização do distrato. No que diz respeito ao estagiário, a Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara Federal, a CTAP-SP, aprovou a mudança na lei do estagiário, que determinam que o aluno ele possa prorrogar o prazo de cumprimento de estágio até 6 meses após a conclusão do curso, desde que tenha começado a estagiar enquanto possuía matrícula ativa no nível superior. Afora isto, o período total de anos que um estudante pode permanecer em um mesmo local de trabalho por meio de contrato de estágio foi ampliado para 3 anos. No entanto, tais medidas ainda elas seguem em processo de votação, a fim de obter a aprovação final e talvez ainda sofrer alguns reajustes, ou ajustes. Também a nova proposta de reforma trabalhista trata do motorista de aplicativo, na qual ela proíbe a inclusão de motorista e entregador de aplicativos na CLT. Desta forma, pessoas que trabalham prestando serviço por meio de software como Uber, iFood, etc.,
não vão ter direito aos benefícios previstos por lei para estas pessoas com carteira, que trabalham com carteira assinada. Como, por exemplo, o benefício de auxílio-doença, seguro-desemprego, FGTS, descanso semanal remunerado, dentre outros. De forma que, no caso dos motoristas que trabalham com transporte de pessoas, para não ficarem em situação irregular, tais profissionais podem abrir um CNPJ, um MEI, que é o microempreendedor individual, escolhendo aí a classificação nacional da atividade econômica e adequando para a sua atividade. No ano de 2022, também, o governo federal criou um programa de combate ao desemprego, com a criação de novos programas que visam diminuir o número de desempregados no país, especialmente no incentivo aos jovens de baixa renda e pessoas com mais idade que encontrem dificuldades em conseguir uma oportunidade de emprego formal. Em especial, a iniciativa ela será voltada para os jovens de baixa renda e pessoas mais velhas que encontram tais dificuldades em conseguir oportunidade de emprego formal, né? Assim, com a criação de novos programas que não constituem relação de trabalho com a empresa, sendo o relacionamento apenas civil, não existe a obrigatoriedade da empresa no pagamento do 13º, salário, FGTS, além de outras obrigações trabalhistas, né? A nova lei, ela vem prevendo a criação de 3 programas em caráter temporário. O Priori, que é o programa de primeira oportunidade e reinserção no emprego, que é uma iniciativa do governo federal voltada para os jovens que tenham entre 18 a 29 anos, que estejam em busca da primeira oportunidade de emprego com carteira assinada, englobando pessoas maiores de 55 anos que trabalham sem registro em carteira há mais de 12 meses e que recebam até 2 salários mínimos. No entanto, o benefício não é cumulativo com outras determinações, como, por exemplo, o auxílio emergencial e a Bolsa Família. Tal proposta ela prevê o pagamento de um bônus de até R$ 275 no salário, mas, em compensação, o valor do recolhimento do FGTS será menor, entre 2% e 6%, e que no final do contrato há o recebimento de 20% da multa em cima do FGTS. Com isso, os gastos empregatícios ficam menores para o contratante ou para a empresa, né? De forma que o programa ele tem como principal objetivo estimular a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho formal e incentivar as empresas a contratar indivíduos mais velhos. O programa REQIP, que é o Regime Especial de Trabalho, Qualificação e Inclusão Produtiva, o REQIP, que é um programa reservado para jovens que possuem entre 18 a 19 anos, com renda familiar de até no máximo 2 salários mínimos e que recebam algum benefício do governo, além de trabalhadores desempregados há mais de 2 anos. Tal iniciativa, ela vem a propor uma jornada de trabalho semanal de até 22 horas e o pagamento de um bônus pelo serviço prestado no valor máximo de R$ 225, além da previsão de uma bolsa por participação em curso de qualificação de até 180 horas ao ano.
O que se destaca é que a participação de uma pessoa no REQIP não estabelece vínculo empregatício com a organização, já que tanto o bônus como a bolsa são consideradas indenizações. Sendo assim, a empresa ela fica desobrigada do pagamento de outras questões trabalhistas. Outra iniciativa prevista no projeto de lei 10.045 é o programa voluntário, que é destinado para os jovens de 18 a 29 anos e indivíduos com mais de 50 anos que tenham interesse em trabalhar em atividades de interesse público no município. Tal programa, ele tem um período de duração de 18 meses, tem uma jornada mensal de trabalho de 48 horas com carga horária diária de no máximo 6 horas. Além disso, a realização do serviço deve ser em no máximo 3 dias da semana. Porém, é permitida a prorrogação da jornada e o estabelecimento de regime de compensação pelo município. O que se observa é que, por se tratar de um programa em caráter voluntário, o participante não tem direito a receber não tem direito a receber os valores de taxas de vínculo trabalhista. O município ele tem a liberdade para definir a quantia que vai pagar por pessoa, mas não pode ser, este valor não pode ser inferior a um salário mínimo. Além disso, a proposta ela prevê a inclusão do pagamento de vale transporte e que tal medida não permite que o voluntário exerça atividades perigosas ou que sejam privativos de competência de cargos, né? Importante se faz frisar que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei de conversão, de número 17/2021, através da medida provisória 1045 de 2021, que trazia modificações na legislação trabalhista vigente, na qual possuía apenas 25 artigos. E o intuito era o de fornecer orientações trabalhistas durante o período de calamidade provocada pela pandemia do Covid-19. No entanto, após várias emendas, a medida provisória passou a conter 93 artigos, sendo considerada por muitos como uma mini reforma trabalhista. No entanto, conforme já citamos anteriormente, o texto foi analisado pelo Senado Federal, que rejeitou o projeto no dia 1º de setembro de 2021, e com isso houve o arquivamento da medida provisória. O que houve é que o governo federal encomendou um estudo em que um documento criado pelo governo, por um grupo de altos estudos do trabalho, que é o GAET, como forma de demonstrar a necessidade de uma nova reforma e que ao ser entregue a este Conselho Nacional do Trabalho, ao final de novembro de 2021, portanto, se essa proposta de aprofundamento da reforma trabalhista, iniciada em 2017, for aprovada, haverá mudanças na legislação trabalhista em 2022. Entretanto, ao longo dos anos, nossa CLT já sofreu várias alterações e que as mesmas têm o fim de se adequar às novas realidades. É o que vem acontecendo no ano 2022, o que parece que possa acontecer novamente. Por isso é importante acompanhar o resultado da nova proposta de reforma trabalhista, a fim de se fazer os devidos reajustes necessários, né? Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos
quando surgir novas atualizações sobre o tema, estaremos repassando a vocês. Obrigado a todos e até a nossa próxima atualização.